queria trazer então uma reflexão sobre as 7 perguntas de Jesus. Jesus, ele na sua pedagogia, ele se utilizou de várias formas para ensinar, para pregar. Inclusive na quarta-feira passada estivemos aqui falando sobre as parábolas de Jesus. Como Jesus envolvia as pessoas nas suas pregações. Muito por conta também de ele ser o próprio Deus, o Filho do Deus vivo encarnado, o poder que ele tinha em suas palavras a ponto das pessoas pararem e ouvirem as suas pregações, as suas palavras, e as pessoas cutucarem uma a outra e dizer assim: eu nunca vi uma pessoa que falasse com tanto poder assim. Da onde é essa pessoa? Alguns deles falaram assim: ele é lá de Nazaré, uma cidade pequenininha, não é? Lá no interior. E as pessoas falam assim: mas de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Não é possível que esse homem, falando de forma tão extraordinária, tenha saído de um lugar tão simples. Mas na verdade Jesus Cristo, ele se revestiu de humildade, de simplicidade para trazer o reino de Deus e a mensagem do Evangelho mais pura e mais eficaz aos nossos corações. E dentre algumas coisas que Jesus utilizou nas suas pregações foram as perguntas. Quanto poder há nas perguntas, não é? Quantas vezes nós, nas nossas orações, fazemos tantas perguntas para Deus. Por quê? Para quê? Por que o Senhor permitiu acontecer isso comigo? Por que o Senhor permitiu acontecer isso com o meu filho, com a minha filha, com o meu pai? Por que o Senhor... E tantas perguntas que nós fazemos para Jesus, mas hoje Jesus, por meio do Evangelho também, faz algumas perguntas a nós nos dias de hoje. As perguntas propostas por Jesus no Evangelho nos faz ver, né, dá um deslumbre profundo, simples, mas profundo, da dupla natureza de Jesus Cristo. Era poderosa porque ele era o Cristo do Deus vivo, ele era Deus, mas ele também era humano, e como humano, as suas mensagens eram carregadas de humanidade, de simplicidade, de uma mensagem que tocava nós que somos humanos. As mensagens de Jesus são profundas por conta disso. Não são mensagens, não é, estratosféricas, que falam de coisas extraordinárias e vocábulos extraordinários que nós não entendemos. Jesus falava de maneira simples, irmão Cido, que os doutores se impressionavam, mas as crianças também podiam entender aquilo que ele dizia, pois era a mensagem do céu, do coração de Deus, que vinha direto ao coração do homem. Uma pergunta em um momento de circunstância difícil confronta, né, os princípios deste reino, do reino deste mundo, com os princípios do reino de Deus. E com as perguntas que Jesus fazia, ele queria talvez nos confrontar a mostrar a nós mesmos em que princípios estamos nos baseando para viver. Se nós estamos nos baseando nos princípios que o mundo lá fora vive, ou se nós temos, como cristãos que somos, balizado a nossa vida, os nossos valores, nos princípios e nos valores do reino de Deus. O grande desafio, como disse aqui o Daniel outro dia, que os primeiros cristãos lá de Antioquia, né, primeira vez foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles viviam os princípios de Jesus Cristo. Ao olharem para eles, as pessoas falavam assim: olha, eles vivem os ensinamentos de Jesus. Então, não foram eles que se intitularam cristãos, mas foi os de fora, o mundo, olhando para eles, os chamaram de cristãos pela primeira vez, porque perceberam neles a filosofia de Jesus, perceberam neles as características de Jesus, e as pessoas começaram a olhar: olha, eles vivem como Cristo ensinou. E esse é o grande desafio da vida cristã. E nós vamos então para algumas dessas perguntas. Talvez nós vamos conseguir discorrer as 7, porque eu vou fazer de forma bastante sucinta. Quero pedir para os irmãos colocarem aqui para mim o texto de Marcos, capítulo 4, e verso 40, onde encontramos uma primeira pergunta de Jesus, direcionando aos seus discípulos, em um momento adverso, onde o vento batia sobre um barco onde eles estavam,
pronto a afundar. E Jesus olha para eles e pergunta: por que sois tão tímidos? Vocês ainda não tendes fé? E talvez essa pergunta pode ser dita aqui para nós também, na voz do pastor Ullman, mas que eu pudesse ser a voz de Deus falando para você aqui nessa noite. Por que sois tão tímidos quanto à fé? Vocês ainda não aprenderam a ter fé? Jesus nos pergunta assim. O desespero pelo afundar do barco fez com que aqueles homens ficassem cegos quanto à promessa de que eles chegariam do outro lado. Eu queria pedir para os irmãos, eu sei que os irmãos e nós ensinamos os irmãos a olharem na Bíblia aqui, mas depois eu posso até colocar, vou disponibilizar esse texto nos grupos da igreja, combinado? Terminando o culto aqui eu já passo o texto, porque eu tenho o texto para os irmãos olharem lá. Mas eu queria que os irmãos olhassem aqui para mim, no máximo olhassem o telão aqui. Né? Por que vocês são tímidos? Como é que não tendes fé? E talvez, imagine, olha aqui, irmãos, olha aqui para mim. Meus irmãos, olha aqui para mim. Jesus olhando para você e perguntando para você: por que vocês são tão tímidos assim? Por que vocês não têm de fé? Nos momentos em que os ventos assopram nas nossas vidas, é nesses momentos, sobretudo, que nós precisamos exercer a nossa fé. Jesus, ele chama os seus discípulos e fala assim: olha, atravessemos para o outro lado do lago. Quando Jesus diz isso, as palavras dele estavam garantindo aos seus discípulos que eles estariam do outro lado. E o Senhor também um dia te chamou a atravessar o lago, o mar, as águas desta vida e chegar do outro lado. Você não vai perecer, porque a palavra do Senhor, ela não pode ser desfeita. Quando o barco está para cair, nós não devemos deixar com que as circunstâncias nos assombrem a ponto de esquecermos das convicções que temos em Cristo. Quantas vezes, tenho certeza que o Daniel passou por momentos em que ele falava: puxa vida, eu tenho certeza que o Senhor me chamou para o ministério, eu sei que o Senhor me chamou, estou me preparando para isso, mas parece que as portas não se abrem, parece que não vai acontecer. Sim ou não, Daniel? E naqueles momentos que você olha para o lado e dá desespero, o que nos assegura é a convicção que temos. Eu tenho certeza que o Daniel está sentado hoje aqui, porque ele se apegou mais às convicções do que às circunstâncias. Se fosse deixar com que as circunstâncias da vida os assombrassem, e eu acompanho o Daniel já há 4, 5 anos, e sei do que ele passou antes disso, das dificuldades, dos assombros da vida, mas para além das circunstâncias adversas, o Daniel, ele se apegou nas convicções que ele tinha, no chamado que ele tinha, naquilo que Deus tinha falado ao seu coração. E eu quero dizer para você nessa noite que nós devemos fazer assim. As circunstâncias da vida não podem se sobrepor às convicções que temos. Eu sei que Deus está comigo, assim como Jó, a mulher dele olhou para ele e falou assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, a situação que você está é tenebrosa. Jó, naquela situação, leproso, perdeu tudo, sem esperança, irmão Cido. Ele se levanta e fala assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para o pó da terra, mas louvado seja o Senhor, eu sei que Ele se levantará sobre a terra. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu não vou abrir mão das minhas convicções. Nós somos chamados para crer e termos fé nas convicções que um dia Jesus Cristo colocou no meu coração. O pastor William,
ele diz, e eu concordo com ele, que talvez a falta de fé ofende mais a Deus do que alguns deslizes. Alguns deslizes que cometemos, os jovens, nós mesmos, mais adultos, mas às vezes pecamos nas palavras, pecamos nas atitudes, e de repente isso nem ofende tanto a Deus quanto a falta de fé. Sabe? O Deus poderoso que nós cantamos hoje aqui, o salmista 103 diz que Ele está sobre as alturas, está acima das nações e dos poderes, e de repente por uma situação tão simples, nós desconfiamos dEle, achamos que Ele não será poderoso o suficiente, amoroso o suficiente para entrar com graça e com misericórdia. E uma frase linda, que eu quero repetir aqui para vocês, é que tem que ter coragem também para poder descansar em Deus. O descanso do coração parte de uma fé firme. Então por que você vive cansado, espiritualmente fadigado? Talvez o Senhor te chama para um passo a mais de fé. Não seja tímido na sua fé. Você precisa crescer nisso, se apegar em Jesus Cristo de forma mais importante. No Salmo de número 4, verso 8, diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em esperança. Aleluia. A segunda pergunta está registrada em Mateus capítulo 16, verso 13, onde Jesus chega para seus discípulos e pergunta: quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Ser eu. E vós, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta ainda ela alcança o nosso coração nos dias de hoje. Quem é que as pessoas aí do mundo dizem ser o Filho de Deus? Um popstar? Um líder político? Um homem que está mais preocupado com as coisas deste mundo do que com as coisas eternas? O que estão falando aí sobre Jesus? Rotulando de Jesus disso ou daquilo, usando Jesus para poder vender, para poder se promover, para poder fazer sucesso, utilizando-se de Jesus para coisas bobinhas, mas também para coisas vis. Quem o mundo aí está dizendo que Jesus é? Um cara lá de cima que vai me dar tudo o que eu quiser, segundo a Xuxa? O que é que estão falando a respeito de Jesus? Mas é interessante que depois dessa pergunta, Jesus diz: e você? O que você pensa de mim? E nessa resposta, pode ter coisas eternas. A resposta daquilo que fizermos a essa pergunta, quem Jesus é, pode determinar a direção da nossa eternidade. E Jesus é muito mais do que uma referência filosófica e religiosa. Jesus é muito mais do que alguém que nós vamos consultá-lo nas suas frases bonitas e belas e profundas para dirigir as nossas empresas, a nossa própria vida comum. Jesus Cristo, Ele é muito mais do que tudo isso. As palavras de Pedro: Jesus Cristo, Tu és o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus. Quem Jesus é para você, irmão? Você está mais interessado naquilo que está nas mãos de Jesus para te entregar? Ou no próprio Cristo, quem Ele é para as nossas vidas? Tem um livro fantástico do John Piper, que diz, o título já é maravilhoso: Jesus é o Evangelho. A boa notícia, não é? Qual é a boa notícia? Que Jesus tem coisa boa para nos dar, tem felicidade, tem alegria, tem bom emprego, tem saúde, tudo isso Deus tem para dar, mas esse não é o Evangelho. O Evangelho é Ele que se entregou na cruz do Calvário para nos dar esperança de uma vida melhor, sobretudo a vida eterna.
Terceira pergunta de Jesus, em João 3,12, diz: se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando eu vos falar das coisas do céu? Colocando de outras maneiras, talvez eu queria desafiar o seu coração com a pergunta no seguinte sentido: você acredita, irmãos, nas palavras que Jesus disse a respeito do céu? Parece que falar sobre o céu nos dias de hoje não faz mais sentido, porque as pessoas não estão muito preocupadas com isso, estão preocupadas com o aqui e o agora. Esses dias eu li até um poema, coloquei nos grupos, acho que no Facebook também, um dos pioneiros da Igreja Cristã Evangélica no Brasil, um poema lindo falando sobre isso, que nós devemos investir mais nas coisas eternas do que as coisas efêmeras e passageiras deste mundo. Será que nós estamos capacitados a crer nas coisas que Deus tem preparado para nós, como em João 12, eis que eu fui preparar lugar para vocês? Você acredita nisso? Um coração cristão que tem o Espírito Santo de Deus ainda se alegra na esperança do céu. Enquanto o mundo não tem palavras para consolar os corações aflitos, enlutados, muitas vezes nós temos. O Evangelho nos diz que nós teremos um céu, onde, nas palavras de João, toda lágrima será enxugada dos nossos rostos. Um evangelho sem uma perspectiva eterna do céu é um evangelho manco, falho, humanista e, por que não dizer, diabólico. A esperança do crente, sobretudo, está na eternidade. Essa é a referência que precisamos para viver os princípios de Cristo aqui na terra. Se a nossa fé não tocar o céu, os nossos pés nessa terra não serão cristãos. Quando olhamos para Cristo e na referência da eternidade, nós encontramos os elementos necessários para conseguirmos viver aqui. Os elementos do perdão, do amor, da fraternidade, do abraço, da graça. Eu não dependo só das referências daqui para viver, mas as minhas referências, elas são eternas e celestes. Antes de tudo, nosso coração precisa estar atento às mensagens do céu. Nós temos um lugar para ir. A nossa casa não é aqui. Nós estamos aqui, segundo as palavras do apóstolo Paulo, de passagem. Somos peregrinos, somos forasteiros, estamos de passagens. E não confundimos a nossa simples passagem com o lar eterno que temos. A quarta pergunta é, quando Jesus olha para aquela mulher e diz: quem me tocou? Lembra? A mulher que estava com uma enfermidade há muitos anos, no meio de uma multidão, ela vai quietinha, diferente de outros que gritaram por Jesus, ela vai quietinha, sem querer se expor, se mostrar. Depois a Bíblia diz que já ter gastado todo o dinheiro que tinha procurando a cura e não encontrou. Ela vai no meio da multidão quietinha e toca no vestido de Jesus. E a fé dela era essa. Ela pensou assim: se eu conseguir tocar na veste dele, eu vou ser curado. E aquela mulher foi, irmãos, e tocou nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus sentiu que dele saiu virtude, saiu poder, saiu graça. Ele parou a multidão e disse essa pergunta: quem é que me tocou? Lucas 8:45. Irmãos, a fé, olha aqui para mim, a fé nos dá a capacidade de ainda hoje tocar as orlas das vestimentas de Cristo. Se pela fé você alcançar isso, e eu oro para que Deus te dê isso, te dê essa fé,
para que você consiga tocar as vestes de Jesus. E se você conseguir isso, o Senhor pode fazer um grande milagre na sua vida ainda hoje. Quem é que me tocou? É interessante que Jesus Cristo quis dar publicidade àquela situação. Em outros momentos do Evangelho, Jesus Cristo fez diferente, como por exemplo, não precisa colocar, mas em Marcos, no capítulo 1, Jesus cura um leproso, que estava gritando por ele. Depois de curá-lo, Jesus vai a ele e diz assim: olha, você não sai falando por aí que eu te curei, não. E a Bíblia diz que aquele homem saiu, desobedeceu ao Cristo e falou para todo mundo que ele havia recebido. Alguns dizem, eu não acredito nessa hipótese, mas é interessante pensar, de que Jesus, na verdade, fez uma jogada de marketing ali. Né? Não conta não. Porque quando você fala para alguém não contar, aí é que aquele negócio pega. Mas a gente percebe no mesmo texto que a preocupação de Jesus, aqui no capítulo 1 de Marcos, era porque ele não queria, porque ele tinha uma intenção de andar por algumas cidades, e se as pessoas ficassem sabendo logo do poder que ele tinha de curar, o movimento seria tão grande que ele não conseguiria chegar nessas cidades de forma adequada, como ele pensava. E isso aconteceu. No verso número 41, por exemplo, do capítulo 1, diz que Jesus não conseguiu chegar na cidade como eventualmente ele queria, por conta desse leproso ter levado antes a mensagem, e as pessoas ficaram alvoroçadas e vieram ao encontro dele. E ele queria ter, talvez, um encontro mais intimista, entrar dentro das cidades, entrar dentro das casas das pessoas, coisa que ele não conseguiu nessa região por conta da grande multidão que se alvoroçou. Mas o fato é, que eu quero explorar, é que para alguns Jesus disse: olha, não fala para ninguém não, para outros, para essa mulher, Jesus Cristo, ele disse: quem é que foi que me tocou? E eu chego nessa conclusão, dessa pergunta de Jesus, há duas conclusões. Primeiro, Jesus não faz milagres por produção. Ele quer fazer um milagre na sua vida, mas sobretudo ter uma relação de amor e de compromisso com aquele a quem ele dá o seu milagre. Hoje as pessoas, muitas pessoas estão por aí, né, vendendo milagres, como que se fosse assim por produção, em troca de um dízimo, em troca de uma oferta, em troca de a compra de um livro, a compra de um curso. Hoje o que mais tem na internet é os coaches evangélicos, que estão falando mal dos pastores, falando para os crentes não dar dízimo, mas eles vendem as apostilas deles e os cursos de até R$5.000 para você ser uma pessoa vitoriosa. Essas pessoas vão prestar conta diante do tribunal de Cristo. Não há problema nenhum ser um grande palestrante e ensinar coisas para as pessoas, mas não mentir em relação ao Evangelho. Muitas pessoas estão ganhando dinheiro, fama, se utilizando do Evangelho para isso. Essas pessoas prestarão contas a Deus, não se engane. Agora, Deus não quer fazer milagres assim, para ficar famoso. Jesus não tem desejo de ser famoso. Mesmo assim, Jesus não quer que o nome dele seja aplaudido apenas pelas coisas que ele faz, mesmo porque se nenhum ser humano nunca mais o adorá-lo, ele terá miríades e miríades de anjos que o adorarão por toda a eternidade. O que o Senhor quer e ama é ter um relacionamento com o Fábio, ter um relacionamento com o André, ter um relacionamento com a Esther, e dentro desse relacionamento demonstrar a sua graça, os seus milagres, a sua bondade, o seu carinho, o seu perdão maravilhoso. Jesus, muito mais do que simplesmente dar um milagre como se fosse um passe lá no Espiritismo. Não, Jesus não diz passe, Jesus diz venha aqui e fique aqui e viva uma vida de milagres na minha presença. Quem é que te tocou? Segunda coisa é que corações arrogantes, né, muitas vezes não querem demonstrar vulnerabilidade. Quantas pessoas importantes procuram a gente para fazer orações escondidas do público? Não vem aqui no culto, porque se acham importantes demais
Mas nas horas das vulnerabilidades, da morte, da doença, do desespero, das doenças psicológicas, ligam para os pastores. Ô pastor, ora para mim no oculto, querendo receber uma bênção de Deus no oculto e ainda sair de forte para a sociedade. Jesus Cristo não admite isso, e provavelmente era isso que estava acontecendo com essa mulher. E quando isso acontece, Jesus dá publicidade ao milagre. Quem é que me tocou aqui? Aquela mulher teve que falar, fui eu, Senhor. Porque o grande milagre de Deus opera na simplicidade. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa, se existe alguma coisa de orgulho, de prepotência, de arrogância no nosso coração em alguma área, que o Senhor tire disso de nós, porque isso são barreiras para alcançarmos os milagres do Senhor. O Senhor, antes de tudo, não quer que nós ocultamos aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Antes, Ele nos chama para sermos testemunhas dEle em toda a terra. Ide e sede minhas testemunhas em todas as nações. Quinta pergunta que queres que eu te faça? Lucas 18, 41. Lembra esse texto? O cego Bartimeu gritando. Jesus chega para ele e fala assim: ô Bartimeu, o que queres que eu te faça? Já pensou? Se Jesus entra aqui hoje, irmão Newton, com 2 anjos alados, pegando fogo, entra por aquela porta, sobe aqui em cima, e com uma voz de trovão, diz a vocês: Eliezer, o que queres que eu te faça, meu filho? Que coisa extraordinária. Queres que eu te faça, irmão Marilene? O que queres que eu te faça, Jonatas? O que eu quero que eu te faça, Elisângela? Jesus fez essa pergunta a esse homem. E a resposta dele foi muito simples, objetiva e fantástica. Eu quero ver. Ele era cego. Esse era o maior problema da vida dele. E era uma coisa muito difícil de acontecer. Ele poderia pedir outras coisas mais triviais. Ó, Jesus, eu sou cego. Então, o Senhor me ajuda para eu conseguir um andador, para mim conseguir uma aposentadoria. Mas aquele homem, ele foi ousado na sua petição. Eu quero ver. O tamanho do nosso pedido, ele demonstra o tamanho da nossa fé. O que é que você tem pedido ao Senhor? A bênção de Deus, os resultados da graça de Deus, nós aprendemos no Evangelho que é resultado da nossa fé, do empenho da nossa fé. Nem sempre o tamanho dela, mas o quanto a utilizamos. Lembra aquela mulher que chega até Jesus e pede uma bênção para sua filha que estava mal? E Jesus fala assim: sai daqui, mulher. Eu não posso tirar o pão da mesa dos meus filhos e dar aos cachorrinhos. Olha, irmão, você já entendeu essa mensagem? Jesus falou para aquela mulher. Que falta de educação. Se fosse não, a mensagem que eu trouxe é para os judeus. Você é uma mulher que não faz parte daqueles para quem eu vim. Aquela mulher, ela poderia ficar brava, sair, ir no Procon. Mas ela foi tão humilde. Que coisa maravilhosa. A fé, ela trabalha em vários aspectos da nossa vida, do nosso ser. A fé não é algo solitário. A fé nos faz humilde. A fé trabalha em várias áreas do nosso ser. E aquela mulher, ela se humilha, irmão Cido, diante de Jesus. Eu fico pensando como se fosse Jesus e aquela mulher duelando em um cenário de boxe. E aquela mulher chega para Jesus e fala: Jesus, eu preciso de um milagre para minha filha. E Jesus, puf, nela. Ela, puf, cai na lona. Eu não vou tirar o pão da mesa dos meus filhos e dar para os cachorrinhos. Chamou ela de cachorrinho. Mas aquela mulher, ela não ficou na lona. Antes do 10, ela se levanta dele. Em um ato de humildade, ela fala assim: Senhor, olha, Rogério, que coisa linda.
Senhor, mas se cair uma migalha daquelas que caem para os cachorrinhos, já vai ser o suficiente para realizar o milagre da minha filha. Aí foi aquela mulher que fez puf, e Jesus puf, caiu. Caiu no sentido de se dobrar aquela situação, e Jesus moveu o coração dele e falou assim: eu não vi em todo Israel tanta fé. Pode ir, porque a sua filha já está curada. Ela tocou o coração de Jesus. Entende o que é isso, irmãos? Você entende o que é isso? O meu coração tem um desejo tão profundo que você pudesse entender isso espiritualmente, que Jesus revelasse isso para você. Jesus, ele quer ser tocado por nós, porque há virtude nele para resolver o seu problema. Há virtude, há poder em Jesus para curar, para resolver o problema da família, para prosperar, para abrir a porta. Há poder, há virtude, e pela fé nós podemos tocar. O que queres que eu te faça? Aquele homem demonstrou uma posição firme, uma fé sencilla, simples, mas firme, direcionada. Ele tinha prioridade. Tinha uma frase que dizia antigamente: quem quer tudo acaba sem nada, né? Nossa fé, ela deve ser direcionada. Qual é a prioridade da sua vida? Coloque isso diante de Jesus. Ele tem poder para fazer por você. Sexto, que andais conversando pelo caminho, porque estáis tristes. 7, pelo adiantado da hora eu já estou terminando. Mulher, por que choras? Quem que você está buscando? João 20:15. Eu queria, no nome de Jesus Cristo, orar por cada um dos irmãos nessa noite. Pelas tantas vezes que a nossa vida e o nosso coração chora, Deus sempre tem uma palavra de refúgio e de refrigério para o nosso coração. Que Deus nos abençoe com a sua graça, com o seu poder. Que Deus nos abençoe conforme a multidão da sua graça e da sua misericórdia. Porque Jesus, ele é a solução para os nossos problemas. A tristeza, ela é o conflito entre o nosso querer e muitas vezes a realidade da vida. É a falta completa de expectativa. Mas quando nós temos Jesus, por si só, a esperança nele é capaz de nos dar um coração forte, um coração amoroso, resistente. Para terminar, o Calvário é a peça que nos lembra de que a qualquer custo Jesus está disposto para ter você. Jesus Cristo, ele fará de tudo para que ele se relacione com você. O túmulo vazio de Cristo é a peça que nos lembra de que nada pode deter Jesus em nossa direção, nem a morte. Essa mulher, em João 20:15, estava diante do túmulo e chorando, e Jesus pergunta: por que você chora? Porque aquele a quem você busca está vivo. Jesus estava lá, e Jesus também está aqui, perguntando talvez para cada um de nós: qual é a área da sua vida que te faz chorar? E se nós formos bem sinceros, há áreas da nossa vida que nos faz chorar. E é sobre essas áreas que eu queria orar nessa noite. Se coloque em pé no nome de Jesus.